Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula da disciplina de matemática. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando bastante e também estudando muito e se preparando para as provas mensais, né, pessoal? Já estamos próximos das nossas provas mensais. Hoje, pessoal, estaremos estudando o conteúdo função exponencial. Abordaremos inicialmente um conteúdo que vocês já devem estar cansados de ver, né, que são as propriedades de potência. Nós veremos a multiplicação, divisão de potências com bases iguais, a potência da potência. Veremos também as propriedades da potência relacionadas ao expoente, o que acontece com potências de expoentes negativos e potências com expoentes racionais. Nós vamos aprender tudo isso, né? Aprender não, né, pessoal? Vamos revisar tudo isso. Tudo isso para apresentarmos a função exponencial e também as características do seu gráfico. Então, bora começar, pessoal? Para começarmos, devemos relembrar os conceitos de potenciação. Primeiro, pessoal, o que é potenciação? Potenciação, seja A um número real e n maior ou igual a 2 um número inteiro, definimos potências de base A e expoente n, o produto de n fatores iguais a A. Ou seja, pessoal, A elevado a n é como se eu pegasse o A e multiplicasse por ele mesmo n vezes, dependendo do valor que está do meu expoente. Então, pessoal, aqui nós temos dois valores que precisamos, dois nomes que precisamos lembrar o tempo todo. A nós chamaremos de base. N nós chamaremos de expoente. Tudo bem, pessoal? Então vamos guardar essas duas informações. Quando n é igual a 1, não existe produto e definimos que A elevado a 1 é igual a A. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Vamos ver alguns exemplos aqui de potências. Por exemplo, pessoal, 3 elevado a sexta é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 729. Nós temos aqui também, ó, menos 2 elevado a 3, é a mesma coisa que multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Ou seja, eu multipliquei menos 2 três vezes por ele mesmo. Note aqui, pessoal, que o resultado deu negativo, né? Então, ó, vou até deixar uma dica aqui, ó. Toda vez que eu tenho base negativa e expoente ímpar, o meu resultado sempre vai ser negativo. Beleza? Agora nós temos uma outra potência, 2 terços elevado à quarta. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, que é a mesma coisa que eu multiplicar, que eu pegar e calcular 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dividido por 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Isso daqui é uma das propriedades das potências que eu vou até mostrar no próximo slide, ou seja, dá 16 sobre 81. Temos aqui, por exemplo, 1 elevado a 5 é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Olha aqui outra dica, pessoal. O 1 como base, ele é elevado a qualquer número, sempre vai ser igual a 1. 1 elevado a 1000 vai ser igual a 1. 1 elevado a menos 2000 vai ser sempre igual a 1. Beleza? Olha aqui, pessoal, apesar de estar escrito que o n ele é um número inteiro, positivo, maior do que 2, eu posso ter os valores de n, que são os expoentes negativos, tá, pessoal? A gente vai ver um pouquinho disso depois. Olha aqui, pessoal, agora a raiz de 2 ao quadrado. Como que nós já vimos no nosso bimestre passado, que a raiz e elevar ao quadrado, né, a nossa potência ao quadrado, são funções inversas uma da outra. Então, se eu aplicar uma em relação à outra, é como se eu tivesse feito nada. Raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a 2. Beleza? Por último, aqui nós temos uma outra potência, menos 5 terços elevado a 1. O que nós sabemos? Que um número elevado a 1 sempre é ele mesmo. Então, menos 5 elevado a 1, menos 5 terços elevado a 1 vai ser igual a menos 5. Beleza, pessoal? Aqui é só para lembrar como que nós calculamos algumas potências. Agora, vamos relembrar algumas propriedades das potências, tá, pessoal? Aqui, pessoal, nós temos algumas que eu coloquei, que está nessa tabelinha, e nós vamos analisar alguns exemplos. Por exemplo, aqui, pessoal, a primeira propriedade fala o seguinte, ó, A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Ou seja, o produto de potências com bases iguais é igual a minha base elevado à soma dos meus expoentes. Vamos analisar isso, pessoal? 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a quarta. Como que a gente faz isso? Eu vou preservar a minha base, que é 10, e vou somar os meus expoentes. 6 mais 4 é igual a 10. Então, 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a quarta é igual a 10 elevado a 10.
Agora vamos para a próxima propriedade. Olha aqui, pessoal. Divisão de bases iguais. A elevado a m dividido por a elevado a n é igual a a elevado a m menos n. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que se eu dividir potências com bases iguais, o meu resultado vai ser o quê? Vai ser igual à minha base, eu vou preservar a minha base, e eu vou subtrair o expoente do numerador pelo denominador. 3 elevado a 5 dividido por 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. 3 elevado ao cubo. Temos aqui também, ó, pessoal, a outra propriedade que se chama potência da potência. Ou seja, pessoal, eu tenho uma potência, que é 8 ao quadrado, elevado a outra potência, que é 5. Quando acontece isso, nós fazemos o seguinte, nós preservamos a base e multiplicamos os expoentes. 8 elevado ao 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 8 elevado a 2 vezes 5, que é igual a 8 elevado a 10. Agora nós temos outra propriedade aqui, ó, pessoal, olha. Quando nós temos uma multiplicação de bases diferentes e essa base estão elevadas a um certo expoente, é a mesma coisa que eu elevar cada uma dessas bases ao mesmo expoente e multiplicar elas. Ou seja, 5 vezes 4 elevado a 5, 5 vezes 4 é 20, né, pessoal? Então, 20 elevado a 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 5 vezes 4 elevado a 5. Outra propriedade que nós temos aqui é que na divisão, ou seja, em uma fração, se essa fração está sendo elevada a n, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, mesma coisa que eu elevar o meu numerador ao meu expoente e dividir pelo meu denominador, também elevado a esse meu expoente. Aqui nós temos a nossa relaçãozinha. Beleza, pessoal? Essas foram as propriedades das potências, da potenciação, e elas vão ser bastante interessantes para nós continuarmos no nosso conteúdo. Agora, pessoal, vamos ver o que acontece quando nossa potência tem um expoente racional. Você se lembra o que é um expoente racional? Primeiro, o que é um número racional? Um número racional, pessoal, é todo número que pode ser escrito como uma fração. Por exemplo, vamos analisar esse seguinte exemplo aqui, pessoal. A potência 2 elevado a 1/3. Olha aqui, pessoal, 2 elevado a um expoente racional. 1/3 é racional, é uma fração, não é, pessoal? Vamos analisar esse seguinte exemplo. Olha, eu chamei de x igual a 2 elevado a 1/3. Vamos fazer os seguintes passos. Olha, vamos elevar ao cubo os dois membros da igualdade. Eu elevei tanto esse lado da igualdade ao cubo, quanto esse lado da igualdade ao cubo. Então, eu vou ter x ao cubo, eu vou ter 2 elevado a 1/3 ao cubo. O que é elevar algo ao cubo, pessoal? Não é multiplicar por ele mesmo 3 vezes? Aqui nós temos, olha, x ao cubo é igual a 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3. O que nós fazemos, pessoal? Pela aquela propriedade da multiplicação de potências com bases iguais, eu posso preservar minha base e somar os expoentes. Então, vamos ter o seguinte, ó, que x ao cubo é igual a 2 elevado a 1/3 mais 1/3 mais 1/3. O que é 1/3 mais 1/3 mais 1/3? Não é igual a 1? Então, nós temos que x ao cubo é igual a 2. E olha o que eu posso fazer, pessoal. Eu posso passar aqui eu tenho que x ao cubo, né? Eu posso passar esse ao cubo para o outro lado da igualdade, ele vai passar como raiz cúbica. Então, olha que nós descobrimos que x é igual a raiz cúbica de 2. Mas x não era igual a 2 elevado a 1/3? Então, aqui nós temos a nossa igualdade. Eu posso falar o seguinte, então, pessoal, que 2 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2. Acabamos de descobrir uma relação entre potenciação e radiciação, pessoal. Estamos fazendo o quê, pessoal? 2 elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de 2. Então, nós podemos falar de uma fórmula geral aqui, ó. Podemos generalizar o resultado anterior. Sejam A um número real positivo e m sobre n um número racional, com m pertencente aos inteiros e n pertencente aos inteiros, com exceção do zero, né? Nós temos que o quê, pessoal? A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. Então, aqui nós podemos escrever aqui qualquer forma de raiz como se fosse uma potência. Tudo bem? Quando m sobre n é um número racional maior que zero, nós temos aqui, ó, 0 elevado a m sobre n igual a zero. Quando a é negativo, nem sempre a potência a elevado a m sobre n tem sentido. Por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, ó, como que fica menos 8 elevado a 1/3? Nós vimos que nós podemos escrever da seguinte forma: 3 raiz cúbica de menos 8. Existe raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Não é isso? Ó, menos 8 elevado a 1/3 é igual a menos 2. Mas podemos ter um caso, por exemplo, ó, menos 4 elevado a meio.
É a mesma coisa que raiz quadrada de menos 4. Existe raiz quadrada dentro de um número negativo, dentro dos números reais? Não, né, pessoal? Então, nem sempre fará sentido. E isso aqui é importante porque quando nós definimos a função exponencial, é preciso ter ideia aonde que minha função exponencial pode ocorrer. Beleza, pessoal? Agora, finalmente, entraremos na função exponencial. O que seria essa função? Toda função f, que ela tem um domínio nos números reais, e ele tem um contradomínio nos números reais positivos, com exceção do zero, é denominada função exponencial, quando puder ser escrita na forma, olha aqui, pessoal, a forma da função exponencial, f de x igual a elevado a x. O que isso nos fala? Nos fala que a minha variável, ela está no expoente da função. Tá vendo? A elevado a x. O minha variável está no x, pessoal. Olha aqui, ó, a variável está no expoente da função. Com a real, a maior do que zero e a diferente de 1. Ó, nós temos aqui umas restrições. Vamos analisar, pessoal, o que são funções exponenciais? Aqui temos alguns exemplos, olha, 5 elevado a x. Nesse caso, o meu a é igual a 5. Olha aqui, ó, y igual a raiz de 2x. Nesse caso, o meu a é igual a raiz de 2. Aqui temos outras funções, y igual a 0,5x, g de x igual a 3 sobre 5x. Temos aqui alguns exemplos de funções exponenciais. Existem ainda funções que, embora não se encaixem na definição que apresentamos acima, têm comportamento semelhante ao de funções exponenciais, como essas funções aqui, pessoal. F de x igual a 5 elevado a x mais 3, g de x igual a raiz de 2 elevado a x mais 1, h de x é igual a 2 vezes 3 quintos elevado a x. Então, pessoal, nós temos funções que têm comportamento parecidos, mas essas daqui de cima que são as funções exponenciais, beleza? Agora, pessoal, vamos ver algumas restrições. Note que quando eu falei sobre o domínio, no domínio nós tínhamos algumas restrições, né? Números reais, positivos, com exceção do zero. Olha aqui, que interessante, ó. O A, ele deveria ser o quê? Maior do que zero e diferente de 1. A gente vai ver por que tem essas restrições. Primeira restrição, pessoal. O que acontece se o A for igual a 1? Se o A for igual a 1, olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma função f de x igual a 1 elevado a x. 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado ao cubo, 1. 1 elevado à quarta, 1. 1 elevado a 1 bilhão, 1. Qualquer que seja esse valor do meu x, a minha função aqui, o resultado da minha imagem vai ser sempre 1. É uma função que é constante, então não é uma função exponencial. Então, olha, pessoal, nós não podemos ter a igual a 1, beleza? Agora vamos analisar por que o a não pode ser igual a zero. Porque, olha, pessoal, o que acontece se eu tiver uma função com expoente, meu expoente, lembra que o meu domínio está nos reais? Então, eu posso ter valor de x negativo. O que acontece, por exemplo, se o meu x for negativo, for igual a menos 2, e o meu a for igual a zero? Eu vou ter 0 elevado a menos 2. 0 elevado a menos 2 não é igual a 1 sobre 0 ao quadrado? Existe 1 sobre 0 ao quadrado? É igual a 1 sobre 0, pessoal. Não existe divisão por zero. Sendo assim, olha, além do a ser igual a 1, que eu não posso ter, eu não posso ter também a igual a zero. Duas restrições já. Terceira restrição é o seguinte, pessoal, o a ele não pode ser menor do que zero. Por exemplo, olha aqui, ó, o que acontece se eu tiver um x, lembra que o meu x é o meu domínio, ele pode ser qualquer valor dos números reais. Meio é um número real, não é verdade? 1 sobre 2. O que acontece se eu tiver um a negativo, como por exemplo menos 4, e elevar ele a um número racional que for igual a 1 sobre 2? Eu vou ter aqui raiz de menos 4. Existe raiz de número negativo? Não existe. Então, quais são as restrições que nós temos? O a não pode ser 1, o a não pode ser 0, e o a ele tem que ser, não pode ser menor do que 0. Beleza, pessoal? Então temos algumas restrições. Olha aqui, eu falei que o a não pode ser 1 e o a não pode ser 0. Mas ele pode ser qualquer valor que esteja dentro, entre 1 e 0, tudo bem? Mas ele não pode ser nada menor do que 0, tá, pessoal? Aqui, ó, nós temos um x. Agora vamos aprender a colocar no gráfico essa função. Vamos analisar um exemplo de uma função exponencial. Olha aqui, pessoal. A função exponencial que nós veremos é 2 elevado a x. Beleza? Como que a gente desenha um gráfico? Nós já vimos isso bastante vezes, né, pessoal? Quando estávamos estudando função afim, função quadrática. Eu vou pegar valores aleatórios de x, no caso, valores em ordem aqui, né, em ordem crescente, e substituir
no lugar da minha função. Então, por exemplo, pessoal, se o meu x é igual a menos 3, qual que é o valor do meu f de menos 3? F de menos 3 é igual a 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 1 sobre 8. Então, eu posso escrever um ponto cartesiano, né? Uma coordenada com isso. Olha, eu vou ter a coordenada menos 3 e 1 sobre 8. Olha agora, pessoal, quanto vai ficar quando o meu x é igual a menos 2? Vamos lá, eu vou fazer o f de menos 2, que é igual a 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 quarto. Ou seja, eu vou ter o ponto menos 2 e 1 quarto. Se o meu x é igual a menos 1, eu vou calcular o meu f de menos 1, que é igual a 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a meio. Então, eu vou ter o ponto menos 1 e meio. E agora, pessoal, f de zero, 2 elevado a zero. Propriedadezinha que nós vimos, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Sendo assim, eu vou ter o ponto 0 e 1. Outra propriedadezinha aqui, pessoal, 2 elevado a 1, ou seja, f de 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vamos ter o ponto 1 e 2. Agora, se o f de 2, eu vou calcular 2 ao quadrado, que é igual a 4. O f de 3, eu vou calcular 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, eu vou ter o ponto 3, 8. Vamos tentar colocar esses pontos em um plano cartesiano, pessoal? Olha o que acontece quando nós colocamos esses pontos no plano cartesiano. Note aqui, pessoal, o que nós podemos notar? Olha qual que é o valor quando x é igual a menos 3. Ele é igual a 1 sobre 8. Ele é bem pequenininho, né? X igual a menos 2, ele é maior. Ele é igual a 1 sobre 4. X igual a menos 1, ele é igual a meio. X igual a 0, igual a 1. Então, pessoal, olha o que acontece. Não importa qual for o tamanho do meu x, se ele for menos 1 bilhão, menos 1 milhão, ele nunca chega no zero. Ou seja, pessoal, essa reta, esse gráfico aqui, ele vai se aproximando de zero, mas ele nunca chega a virar zero. Eu posso calcular aqui o x igual a menos 1 bilhão, o meu f de x vai ser 0,0000001. Vai ser muito pequenininho, mas ele nunca passa de zero. Lembra por quê, pessoal? Porque o nosso domínio, a nossa imagem, na verdade, ela está definida para todos os reais positivos maiores do que zero. Então, nosso gráfico vai estar somente acima do y. Entenderam, pessoal? E olha o que acontece aqui. Conforme eu vou aumentando o valor de x, eu vou aumentando o meu valor de y. O que acontece quando nós temos uma função assim? Nós já vimos. Quando o valor do gráfico aumenta, no caso, conforme aumenta o x e aumenta o y, nós falamos que essa função é uma função crescente. Então, olha aqui, pessoal. 2 elevado a x é crescente. Beleza? Agora, vamos analisar uma outra função. Agora, uma função é o seguinte, pessoal. 1 sobre 2 elevado a x. Como que fica essa função? Então, vamos lá, pessoal. Olha, o que acontece quando eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 3? Ou seja, o que acontece se meu x é igual a menos 3? O meu g de menos 3 vai ser igual a 8. Por quê, pessoal? Olha, eu tenho aqui 1 sobre 2 elevado a menos 3. O que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Propriedadezinha da potência, pessoal. Você vai inverter o seu valor da potência. Eu vou inverter aqui minha potência, olha, era 1 sobre 2 elevado a menos 3, é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a mais 3 agora. Desculpa aí pelo desenho, tá, pessoal, que é difícil de desenhar aqui. Quantos que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é igual a 8. Sendo assim, pessoal, menos 3, o meu g de menos 3 vai ser igual a 8. Então, eu posso escrever o seguinte ponto. Menos 3 e 8. Se o meu g é igual a menos 2, eu vou ter que meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Se o meu g, então eu vou ter o ponto menos 2 e 4. Se o meu x é igual a menos 1, eu vou ter que o meu g de menos 1 é igual a meio elevado a menos 1, que é igual a 2. Eu vou ter o ponto menos 1 e 2. Se o meu x é igual a 0, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, eu vou ter o ponto 0 e 1. E agora, se o meu x é igual a 1, qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, é igual a meio. Eu vou ter o ponto 1 e meio. E agora, se meu x é igual a 2, eu vou ter que meio ao quadrado é igual a 1 quarto. Eu vou ter o ponto 2 e 1 quarto. E agora, se meu x é igual a 3, eu vou ter que o meu y é igual a 1 sobre 8. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Vocês já conseguem ver que tivemos uma inversão, né? Conforme o valor de x diminui, meu valor de y aumenta. Olha aqui, ó, menos 3 e 3.
Eu aumentei meu valor de x para menos 3,3, não é verdade? Olha o que aconteceu com o meu valor de y. Ele foi de 8 para 1/8, ele diminuiu. Então vamos ver por que que isso acontece. Vamos colocar no gráfico, pessoal. Olha aqui o que aconteceu quando eu coloquei cada um dos pontos no gráfico. Conseguiram ver? Olha aqui, pessoal, nós temos uma função que ela é um pouquinho diferente. Conforme meus valores de x vão diminuindo, a minha função vai aumentando. Conforme meus valores de x vão aumentando, os meus valores de y vão diminuindo. Ou seja, olha aqui, pessoal, para x igual a 3, eu tenho 1/8. X igual a 2, x igual a 2 é menor que a 3, não é verdade? Eu tenho 1/4 é maior que 1/8. X igual a 1, eu vou ter meio. Meio é maior que 1/8 e é maior que 1/4. Ou seja, conforme meus valores de x aumentam, os meus valores de y diminuem. Aqui está o meu gráfico da função g de x igual a meio elevado a x. Quando acontece isso, pessoal, nós falamos que a função é decrescente, ou seja, quando os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Então, nós temos uma relação aqui, pessoal. Conseguiram ver que na função 2 elevado a x, o valor do meu... os valores da minha função aumentam conforme meus valores de x aumentam? O x aumenta, o y aumenta também. E olha aqui quando eu fiz o gráfico do g de meio de x. Conforme o x aumenta, o y diminui. Então, pessoal, nós temos uma relaçãozinha aqui. Uma função é crescente, outra decrescente. Mas o que caracteriza uma e outra? Olha, pessoal, quando a base é maior que 1, a função é crescente. Por exemplo, aqui, ó, o nosso gráfico que nós vimos, pessoal, a função de f de x igual a 2x, 2 elevado a x, ela é crescente por quê? Porque esse valor aqui, ó, da base, do a, é maior do que 1. 2 não é maior do que 1? É, né, pessoal? Então, aqui ela é crescente. Beleza? E olha aqui que nós temos também que quando a base é um número entre 0 e 1, a função é decrescente. Ou seja, pessoal, olha o nosso gráfico aqui. A função é g de meio de x. Meio não está entre 0 e 1? Se ele está entre 0 e 1, o que nós vimos? Ela é decrescente. Não foi isso que acontece? Conforme o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Então, função é crescente quando o quê, pessoal? Quando a é maior do que 1. Função é decrescente quando? Quando a ele é menor do que 1 e maior do que 0. E por hoje é só, pessoal. Estamos encerrando a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham compreendido o conteúdo que vimos hoje, né? Este é o conteúdo que eu irei cobrar na prova também. E eu peço que vocês deem uma olhadinha, né? Que é o conteúdo que nós estamos vendo nas 2 últimas semanas. E é isso, pessoal. Até mais. Tenham bons estudos. Qualquer coisa é só me mandar mensagem, tá? Tchau, tchau.